Para bater esse papo comigo, trouxe um grande amigo meu, um dos caras mais inteligentes que eu conheço, Fernando Vitti. Cara, uma honra te receber mais uma vez no Growthcast. Tudo que as empresas faziam como canal de aquisição, conteúdo, quebrou. Ninguém mais lê blog, ninguém mais lê e-book. Malemar as pessoas veem um webinar, que eram as estratégias mais comuns. 60% dos resultados de busca do Google pararam de ter clique, né? Então, assim, o tráfego que era abundante se tornou escasso. Tem determinadas coisas que as pessoas não se sentem confortáveis nem em falar pro terapeuta, mas se sente confortável em discutir com o ChatGPT. Você desenvolve uma confiança nele que é quase absoluta. Estamos começando mais um Growthcast, podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai ter um papo sobre tendências, futuro, AI, como será o mundo em 2026. Para bater esse papo comigo, eu trouxe um grande amigo meu, um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Quando eu vou discutir sobre revenue, sobre tendências, sobre receitas, sobre crescimento, eu sempre ligo para ele e a gente fica horas trocando figurinha no telefone. Fernando Vitti, cara, uma honra te receber mais uma vez no Growthcast. Deve ser a segunda ou a terceira, não? Prazer estar aqui. Segunda vez, na terceira a gente faz de música. Muito bom. Cara, antes da gente descer, cara, do que tá acontecendo, essa virada no mundo, AI, cara, tenho conversado com a galera da Lovable, tenho conversado com uma galera muito forte de inteligência artificial. É meio louco, né, pensar... Você foi pro Inbound esse ano ou não? Não. Porra, cara, tipo, 90% de todos os conteúdos era sobre AI, né, AI virou TI agora, né, então tudo você vai falar, você bota AI no final, que fica mais legal, a headline. Até máquina de lavar tem IA agora. Pô, tá vendo? Não, cara, como é que é? A Airfry tem AI agora. Você não precisa mais botar tempo. Você joga a comida, ela já sabe o que tem lá dentro. Cara, Fernando se apresenta aqui, que é a NextForce. Bom, eu sou Fernando Vitti, eu sou o fundador e CEO da NextForce. A NextForce é um grupo que tem duas empresas. Uma que é uma plataforma de IA para distribuição e revenda de software, que reduz o custo de importação. E a outra que é uma plataforma de IA para automação de implementação de software. Tipo um Lovable para automatizar implementações de sistemas como HubSpot, Oracle, entre outros. Cara, beleza, vamos lá, 2026, né? Brasil, temos um grande desafio pela frente, né? Feriado pra caramba, eleição, Copa do Reforma Mundo, tributária. reforma tributária, fim da escala 6x1. Cara, mas o que você imagina que seria a grande aposta aí, quando a gente olha pra revenue, growth, o que você acha que tá acontecendo no mundo? Cara, o que tá acontecendo e a maioria das empresas não tá vendo? O go-to-market motion quebrou. Então, a forma de fazer geração de demanda, ela mudou completamente. Então, mídia paga tá ficando mais caro, porque tem mais gente anunciando e agora com as IAs tem menos gente recorrendo a um Google, que é muito organic search e paid search. Redes sociais, está acontecendo um movimento das pessoas quererem mais privacidade, então elas estão tirando o tempo de tela, até porque, como o conteúdo está sendo muito mais produzido por inteligência artificial, as pessoas estão sofrendo um overflow de conteúdo e está fazendo elas desligarem das redes. Então, isso está inflacionando o custo. Então, tudo que as empresas faziam como canal de aquisição, conteúdo, quebrou. Ninguém mais lê blog, ninguém mais lê e-book. Malemar as pessoas veem um webinar, que eram as estratégias mais comuns até então. O que está acontecendo agora é que está surgindo uma figura nova que é o Go-to-Market Engineer. Outbound ninguém responde, então essa figura ela está combinando inteligência artificial, inteligência de dados para conseguir localizar empresas, pegar sinais que não estão mais visíveis por intenção e aí gerar um lead que está contextualmente pronto para comprar, o que seria uma pseudo-evolução do outbound, porém que ele não está demonstrando explicitamente que ele está nesse momento. Então o que eu vejo pro B2B como grande tendência é essa mudança. Os canais que a gente tinha estão mudando, está emergindo o Go-to-Market Engineering como uma nova figura, que muda inclusive a forma de arquitetar áreas de marketing e pré-vendas, e aí depois vem a parte de IA de como processar esses novos leads que estão sendo gerados. Então essa é um pouco da minha leitura. Para a galera de small business, que é muito transacional, pequeno ticket, depende muito de mídia paga, esse pessoal está recorrendo muito mais a influencer. E acaba sendo cada vez uma tendência, porque esses nichos que têm redes de influência e comunidade têm uma audiência qualificada. Então a gente está voltando para os anos 2000, para os primórdios, onde
afiliados faziam esse papel, mídia paga ainda não era muito difundida, a gente está voltando para um jeito mais caseiro de fazer inbound, apostando mais em comunidade e micro-redes, e no outbound indo muito mais para engenharia de sinais e engenharia de inteligência de dados. Cara, pegando um gancho que você falou, se a gente voltar, tipo, cara, 2015, 2016, se você vai lembrar que, tipo, o Thiago Nigro abria live às 5 horas da manhã e Milhões de tinha pessoas. 60 mil pessoas na live dele. Sim. Eu cheguei a ver live com 80 mil pessoas. Joel J, mesma coisa. Hoje em dia, cara, você entra numa live que tá o Joel J, Caio Carneiro, Flávio Augusto, tem 2 mil pessoas. 2 mil pessoas. Então, assim, o comportamento do usuário mudou radicalmente. Cara, outra coisa que eu tenho visto muito, até nos meus criativos, mas eu vejo nos criativos também de outras empresas de educação, tipo o G4, o Marcos Max, que é quantidade de hater, sabe? Tipo, cara, tem um criativo meu, o cara comentou assim, charlatão, vendedor de curso, sei lá o quê. Aí o lead desse criativo tá baratíssimo, tá? Porque tá com muito comentário, né? O hater, o bom é que ele acaba impulsionando, né? E eu respondi todos os caras, né? Eu respondi alguns com, cara, pô, legal, você tá tirando essa opinião apenas pelo vídeo, você chegou a visitar o meu perfil, você sabe que eu tenho 117 funcionários, que hoje eu atendo 8 das 10 maiores empresas de tecnologia, que a minha empresa fatura 50 milhões por ano. Aí os caras continuam xingando, mas, tipo, não faz tanta diferença, mas essa interação diminui o custo. Mas as pessoas estão com aversão a coach, né? Estão com aversão a especialista, estão com aversão a guru. Eu vi um outro vídeo, cara, que assim, 90% dos comentários era xingando a pessoa. Sim. E não era uma pessoa, tipo, cara, desleal, não era uma pessoa, cara, sabe, desonesta, era até uma pessoa que, pô, que eu respeito. Então, assim, os consumidores, eles estão muito com essa aversão à fórmula pronta, modelo pronto. Acho que, né, a gente viu essa Black Friday, vários especialistas do mercado digital se juntando para fazer um lançamento que mostra um certo nível de desespero, né? E o custo por lead tem aumentado absurdamente. A gente está até usando algumas estratégias bem diferentes para baratear lead, mas, velho, assim, você rala. Cara, meu custo por lead, se eu deixar solto, ele bate R$ 900 o lead. Eu otimizo, bate 99 e ele vai assim de novo, ó. É tipo variação do dólar quando o Lula fala alguma coisa legal, sabe? Com frequência vai então. Mas, cara, o que eu entendo desse movimento tem 2 grandes variáveis, tá? O primeiro é uma variável natural da progressão da internet e como ela acaba migrando. A mídia tradicional, ela concentrava antes o grande orçamento. E como as mídias pagas e os canais digitais eles são baseados em teoria de leilões, o que acontece é quando você tem mais anunciante disposto a pagar mais, isso inflaciona o custo. Então, é o mesmo problema que a gente viveu nos primórdios da mídia. TV um dia foi barato, porque não tinha tanto anunciante. Hoje em dia TV é caro ainda. Outdoor um dia foi barato. Hoje em dia, por mais que outdoor não seja uma mídia hiper expressiva, ainda tem um custo em grandes capitais como São Paulo. Então, o que acontece é que quando todo mundo migra para cá, isso inflaciona. E aí você soma-se isso a uma mudança de comportamento do usuário que está saturado por conteúdo e está recorrendo a canais mais privados, como um chat GPT da vida, onde ele tem uma interação mais direta, e redes sociais ele está desconectando, e as redes que ele está adotando agora são micronichos, comunidades específicas, você tem uma mudança de comportamento, uma progressão dos canais de marketing, e acho que o que tange ao Brasil aqui do comportamento do hater nem vale muito ser discutido, porque para mim é muito mais uma polarização que a gente viveu que foi fruto de evolução de discussão política. Antes ninguém falava nada na internet, ou as pessoas iam para a internet para falar zoeira. Agora que as pessoas descobriram que todo mundo pode parecer um pseudo-intelectual dando voz ao seu pensamento, as pessoas se comprometem a falar merda onde não devem. Cara, lá no Inbound esse ano, a Yumini Hangra abriu o evento mostrando um novo playbook de inbound, né? Aí ela mostrou, cara, tipo, porra, atenção distribuída, blog post parou de funcionar, 60% dos resultados de busca do Google pararam de ter clique, né? Então, assim, o tráfego que era abundante se tornou escasso. A conversão que era lenta se tornou rápida e assistida pela inteligência artificial. Sim. Porque o que acontece, tá? Para você que está assistindo. Antes, nós tínhamos um negócio chamado SEO. Para que você via SEO? Search Engine Optimize, ou otimização para mecanismo de busca. Eu, quando produzi um conteúdo, quando eu escrevi um artigo, eu queria que ele fosse rapidamente localizado pelo Google, indexado, e eu competia pela posição no ranking que ele sairia. Só que, pensa aí, as últimas 4 buscas que você fez, quantas delas foram no Google e quantas delas foram no ChatGPT ou em alguma IA? O que acontece é tudo IA. Agora, o que acontece, e essa questão é interessante. Primeiro, esse movimento todo, o que ele vai fazer em 2026? E você que tá ouvindo, você precisa realmente, tipo,
ficar atento. Porque muda não só o go-to-market, mas quando muda o go-to-market, se a gente usar o famoso Forfeit Framework, né, que é o framework do que um negócio em escala precisa dominar para ele ter vantagem competitiva, você precisa dominar mercado, você precisa dominar canal, você precisa dominar modelo de negócios, são os financials, e você precisa dominar o produto. Então, você tem mercado, modelo de negócios, canal, produto. Esses 4 elementos, eles têm uma conexão entre si. O que está acontecendo é quebrou o canal. Quebrou. Então, quando você vai mudar o canal, não dá para só mudar o canal, vai ter que mudar o produto, vai ter que mudar o modelo de negócios. Por exemplo, blog, a gente ainda faz. Mas você sabe o que mudou? Eu não faço mais pensando na pessoa. Eu faço pensando na IA que vai indexar. Eu pego o que as pessoas perguntam na IA, que tem ferramentas agora que dizem isso, quais os termos mais buscados, e muito do que a IA faz é muito interessante como ela funciona no modelo do modelo thinking dela. Ela vê as queries do Google ou do Bing, né? Ela faz as mesmas queries e ela usa alguns resultados do Google. Ela faz o comportamento de uma pessoa buscar, só que ela faz múltiplas buscas. O que as pessoas vão ter que entender do novo SEO, que é conhecido agora como. Tem um monte de gente falando de LEO, né? O Large Language Model Engine Optimization. Pensar em quais queries a IA busca e que um ser humano busca na IA e criar conteúdos que são AI friendly para ela responder que a sua solução é a resposta para aquela dúvida. Então, isso é uma mudança, mas tem várias. Mas se o modelo de negócios não mudar, todo o resto para. A gente mudou completamente, por exemplo, a NextWave, que é uma das empresas da NextForce, que ela faz a parte de pagamento de software importado. Qual que foi a engine que a gente usou aqui? A gente passou a usar as fabricantes de software como geradora de lead para a gente. E quando uma fabricante gera um lead, esse lead compra múltiplos softwares, que daí, quando ele compra múltiplos softwares, me gera relacionamento com outras fabricantes, que depois vamos gerar novos leads. Então a gente foi totalmente o nosso motion para lá. E a gente viu uma coisa, cara, que é o seguinte: a gente tem muita otimização para estar, né, nos resultados Cara, a gente produz muito conteúdo, a gente tá fazendo muita interoperabilidade, então, tipo assim, cara, puta, produção de conteúdo era um desafio, mas o que a gente começou a fazer? A gente começou a transcrever os nossos conteúdos em vídeo e transformar eles em post. Então, isso aumentou a nossa indexação. Quando a gente colocou isso para rodar, a gente saiu de uma visitação mensal no nosso blog de 46 mil visitantes únicos para 100 mil visitantes em 60 dias. Só que a gente começou a fazer a otimização para mecanismos de busca, né, que basicamente é você transformar mais em perguntas e aumentar a referência em portais, em sites que têm alta autoridade. Cara, a gente viu o ciclo de venda de 3 dias, com leads vindos de ChatGPT e do Gemini. Sim. Então, Porque a pessoa confia muito mais na IA do que o blog post. Ah. Então, a IA, a mudança é tão profunda que muda a dinâmica de interação social. Tem determinadas coisas que as pessoas não se sentem confortáveis nem em falar pro terapeuta, mas se sente confortável em discutir com o ChatGPT. Então, isso cria um vínculo emocional inconsciente de confiança que é, cara, eu passo horas por dia, todos nós passamos horas por dia, ou no Gemini, ou no ChatGPT. Em quem você confia mais? No coach da internet ou no ChatGPT? Às vezes o coach da internet tá certo e o ChatGPT não. Mas o ChatGPT, você tem uma relação tão íntima, e a palavra para mim é intimidade, que você fala coisas pessoais, você fala coisas profissionais, e ele acerta mais do que erra. Então você desenvolve uma confiança nele que é quase absoluta. Se você perguntar e ele responder que o Thiago Reis é o melhor especialista em vendas do mercado, ok, eu confio. Agora, se eu ver o Thiago falando, olha, eu sou o Thiago Reis e com base em todos os prêmios que eu ganhei, eu sou o melhor especialista, a pessoa vai olhar e falar, mais um se autoproclamando o rei de alguma coisa. Então, assim, a dinâmica é, o Thiago ele estaria produzindo conteúdo para mostrar todas essas premiações para IA dizer que, pô, o Thiago é o melhor cara de vendas. Mas se o Thiago falar como era o mundo pré-IA, hoje ele gera hate, hoje ele gera desconfiança. Coisas que pouco tempo atrás isso era social proof. Eu tô mostrando meus prêmios, tô mostrando meus reviews, tô mostrando os meus cases de sucesso. E isso não sou eu que estou dizendo, são as pessoas. Hoje isso gera hate.
Então acho que essa é a grande mudança para mim que vai determinar tudo que vai acontecer daqui para frente. Cara, eu joguei assim, quem é Thiago Reis, né? Bizarra a resposta. É um empresário, autor e palestrante de estratégia de vendas do Brasil, amplamente reconhecido como atuação em construção de máquinas de vendas, crescimento previsível, alta performance comercial. Thiago é fundador da Growth Machine, empresa especializada em estruturar operações comerciais. Ao longo da sua trajetória, ajudou centenas de empresas. Autor e pensador de vendas. Thiago é autor do livro Demanda Infinita, no qual traz um método prático de prospecção. Palestrante, lá, lá, lá. Seu posicionamento é direto, pragmático, orientado a resultado, com forte ênfase em execução acima da motivação. Thiago também é uma referência nacional em vendas nas redes sociais, com mais de 800 mil seguidores. Está desatualizado que eu tenho mais de 1 milhão. Ah, cara, ele falou aqui, mano, do meu novo livro, que eu não sei de onde ele tirou, velho. Algum provavelmente post do LinkedIn. Atualmente escreve a sequência da obra Vendas Infinita, afundando um tema como arquitetura de propósito de autoconversão, venda consultiva, gestão comercial data-driven, execução de ciclos curtos e integração entre marketing, vendas e IA. Agora, você entende que se você falar isso, é tipo, putz, que cara babaca. Agora, se a IA falar isso, como você tem intimidade, é o equivalente a eu chegar pra você, meu brother, e falar, Thiago, qual, na sua opinião, o melhor cara de vendas do Brasil? Você vai falar, ah, tal pessoa. Eu falo, porra, eu confio no Thiago. Que o Thiago falou, o Thiago não costuma errar comigo, então eu confio no Thiago. Agora eu vi, cara, eu vi outro dia um post de um amigo nosso que ele botou assim, cara, os melhores palestrantes de vendas do Brasil. Aí ele foi botando assim, tipo, vários nomes, né? Aí foi tipo, sei lá, do 20º, não lembro do número agora, e foi voltando. Aí foi falando, pô, cara, que legal, né? Pô, uma lista boa até, tipo, cara, pô, no High Growth eu preciso, né? Porque toda hora a gente leva alguém pra palestrar no High Growth. Aí quando eu cheguei, tipo assim, era um carrossel, né? Fui indo pro lado. Quando eu cheguei no primeiro, era ele. Legal, né? Eu falei, pô, cara, com certeza foi o social media dele que fez isso. Não é possível. Porque, cara, é fogo, cara. A autoelogia é uma parada que pega muito mal, Sim. né? E assim, pra massa, isso costumava funcionar muito bem. Porque às vezes o cara usa isso como ancoragem, né? Ele não é tão conhecido, ele se coloca perto de outros nomes conhecidos, se posiciona num ranking ali, eles falam, ah, pra pessoa, tipo, mais leiga, passa. O que acontece é que as técnicas que funcionavam antes, porque a internet, a audiência ainda era um pouco mais ignorante, estava amadurecendo, o cão velho, ele tá sendo, ele aprendeu os truques que estão rolando na internet. Então os truques antigos não funcionam mais, ele já tá treinado. Cara, e é isso, assim, desgastou, né, velho? Se você tem muita gente fazendo promessa e tal, jogando puta num lugar negativo, o que vai acontecer? Você desgasta, né? É um pouco do que eu vejo acontecendo nesse momento no mercado de educação. As pessoas já compraram alguma fórmula mágica, algum produto, né? E o Berino fala muito isso, cara. Só existe traficante porque existe consumidor de droga. Sim. Só existe estelionatário porque tem alguém querendo ter a vantagem que o estelionatário vende, que na verdade não é, né? Então, cara, um dos grandes problemas que a gente tem, e eu jogo pro próximo tópico, com a IA. Cara, a primeira leva, né, a gente aprendendo a vender o produto e aprendendo a operar, cara, chegaram algumas empresas que, cara, não tinha lista, não tinha processo, não tinha estratégia, não tinha GTM, e aí contrata a IA como sendo, puta, agora eu resolvi meu problema. Né? O que a IA vai fazer quando você tá fazendo tudo errado? Ela vai te fazer quebrar mais rápido, né? E eu preciso fazer o passo a passo antes de botar uma IA. Não adianta eu querer, puta, vou automatizar um processo ruim. Pra quê? Né? E aí? E cair agentes de IA, né? E ao mesmo tempo, cara, eu tava precisando de um dashboard de. Cara, botei telão pra caramba na entrada do escritório pra gente ficar com todos os números do time de vendas, né? E aí, cara, tô com o meu time de dados, cara, quero dado, quero dado, quero dado. Eu peguei final de semana, abri o Lovable, fui lá, conectei no HubSpot. Segunda-feira eu falei, pô, tá aí. Eu fiz. Quanto tempo eu gastei? Umas 4, talvez 5 horas no máximo, né? Cara, o que você vê como tendência tanto de agentes de IA quanto Vibe Code? Cara, o que que acontece, tá? E não é só por conta da questão de AI, agente, que vibe coding, mas a IA, de forma geral, ela tá reduzindo todos os ciclos, né? Qualquer coisa hoje que você demorava horas antes, leva muito pouco tempo com IA. Então, para as pessoas que dominam bem a técnica, o que que um Lovable da vida, um vibe coding da vida vai fazer? Para quem domina, cara, você consegue criar soluções em dias. A Nextwave, a gente criou o nosso marketplace. A gente construiu ele em 3 dias. Uma aplicação que demoraria semanas para ser feita. Então, desenvolvedores e pessoas que têm o conhecimento, elas vão conseguir
ser muito impulsionadas. Eu diria que essa geração é a nova geração dos individual contributors, os especialistas. Porque qual era o problema dos especialistas? Limite de escala. O especialista ele tem um limite de escala. Chegava um ponto que você precisava de mais gente embaixo para você escalar o seu impacto. Agora não tem mais o limite. Então, o que acontece é que o design organizacional das empresas vai mudar. Então, antes você tinha não desenvolvedores e desenvolvedores numa empresa. E uma empresa média grande era majoritariamente composta por não desenvolvedores. Hoje, você tem desenvolvedores, semidesenvolvedores e não desenvolvedores. Cada vez mais vai ter menos espaço para um não desenvolvedor dentro da empresa. Porque ele não vai conseguir competir contra um semidesenvolvedor, um Thiago Reis, que vai lá no Lovable e consegue criar em horas uma aplicação que essa pessoa jamais saberia nem por onde começar. Então, a escala que os individual contributors vão ter, esses especialistas, ela é muito grande. E isso que gera um movimento de, por exemplo, você pega Cursor, você pega Lovable, você pega várias dessas IAs, elas não existiam 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás. Até existiam, né? Mas não tava na popularidade que a gente tá vendo agora, né? Algumas dessas sequer existiam. Mas qual o ponto? Por que elas atingiram essa escala tão grande? Tem um efeito de product-led growth, tem um efeito de momento certo, mercado certo, ponto de saturação certa? Tem. Mas as aplicações foram feitas majoritariamente desenvolvedores e semi-desenvolvedores, que uniam conhecimento de negócios e conhecimento técnico para produzir código muito mais rápido, e não código, solução. Porque o desafio de como era o mundo antes é: você tem uma ideia de negócio. Você precisa falar com um PMO, para esse PMO falar com um designer, para ele criar um protótipo, montar um fluxo, validar com você de novo, ir lá, desenvolver, valida a solução. É lento. Agora, a pessoa que tem uma ideia de negócio, ela mesma pode prototipar, e aí um desenvolvedor ir para um código muito mais limpo e assertivo, reduz o ciclo de refatoração. Então, para tudo que envolve modelagem de negócios, envolve go-to-market, é muito mais fácil você fazer coisas complexas e de alto impacto em muito menos tempo. Então, isso que gera um efeito agora que é complexo, que daí entra outro ponto importante para quem está ouvindo de estar ciente. O mercado vai ficar muito mais estressante e muito mais competitivo. Antes você tinha períodos muito grandes de estabilidade. Não existe mais estabilidade. E aí vai exigir um outro capability e skill das pessoas, que é bizarro de falar isso, que é um grau de inteligência emocional gigante, porque você constantemente vai estar em período de guerra, porque não existe mais paz. A qualquer momento pode vir um player insurgente que em dias coloca uma solução de pé que ameaça a sua, com um go-to-market motion que pode quebrar o seu. Não tem mais paz. E a Não, tendência é que piore. e da noite pro dia surge um concorrente teu que você não esperava. Sim. Né? Cara, assim, a gente lançou a Prospect AI em final de abril, né? Cara, mar azul. Não tinha nenhum agente de IA que qualificava e prospectava lead. Cara, julho começou a surgir os primeiros. Hoje, cara, a cada 3 vezes que eu movimento meus stories aparece um. Né? Então, um número. E outra coisa, o que a gente tem pego de clientes frustrados, porque contratou o Zezinho da esquina, que botou o OpenAI conectado via N8N com sei lá o quê, e sai um Frankenstein que não tem contexto, que não tem nada, que se perde no meio, que faz merda pra caralho, tá enorme. Então a gente viu, cara, esse mercado que não existia saturar em 3 meses. Né? E assim, a gente tem conseguido entregar muito resultado porque, cara, a gente investiu muito em engenharia, muita infraestrutura, a gente tem um time de dev. A gente, cara, em 100 dias batemos mais de 500 mil de receita recorrente mensal e estamos a 120 mil para bater 1 milhão de receita recorrente mensal com a nossa Prospect AI, com um produto que ainda não tem 1 ano. Que na verdade, né, puta, não tem 10 meses. E, cara, a velocidade com que essas coisas estão acontecendo, elas assim, elas estão assustadoras. Eu não sei você, mas toda vez que eu abro o chat GPT tem um negócio novo. Toda vez que eu abro o Cloud tem um negócio novo. E a percepção que eu tenho é que eu não tenho mais capacidade de acompanhar a velocidade com que as coisas estão lançando. Sim. E o que é pior é que conforme eu vi hoje, né, que os LLMs agora, eles estão passando eu esqueci o nome daquela prova financeira para corretor financeiro. Eu sei o que você está falando. É o CFA. O CFA é uma prova super difícil.
Tipo, para quem quer ingressar no mercado, tipo, pô, eu quero ser um trader, eu quero trabalhar numa corretora de investimentos, você precisa ter o CFA. Não é uma prova fácil. Eu vi IA sendo aprovada no CFA, os últimos modelos. Eu vi sendo aprovada na OAB. Eu vi, e cara, sistema jurídico brasileiro é um dos mais complexos do mundo. Eu vi sendo aprovado em escola de medicina. Eu vi sendo aprovado em prova de mestrado de Harvard. Então, assim, o que acontece? Você literalmente tem um PhD de bolso agora. Quando uma pessoa que não tem um nível intelectual tão alto, ela tem um PhD de bolso e ela tem um instrumental de ferramentas certos, o que que torna tão estressante e muda completamente a dinâmica de mercado? A pessoa não precisa mais ser a mais inteligente, ela precisa ser a pessoa que faz as perguntas certas. A pessoa que faz as perguntas certas é ela que impõe maior risco na cadeia, porque é ela que pode perguntar algo para a IA, direcionar movimentos que gerem defensibilidade de negócio, gerem risco na cadeia de valor, que ela quebre toda essa articulação e crie algo da noite pro dia que pode explodir. Que explode da noite pro dia e morre da noite pro dia. Porque o que a gente está vendo é um movimento muito maior do que foi a bolha da internet ali nos anos 2000. Embora eu era criança, eu me lembro de algumas coisas ali daquele período, e o que a gente está vivendo é muito maior. Porque antes ainda era demorado pra você botar alguma coisa de pé. Antes você tinha uma audiência muito mais limitada. Hoje o ritmo da coisa é completamente frenético. Então, se as pessoas não. Quando você fala de revenue, não adianta mais só você olhar e falar, vou gerar demanda, revenue operations. Cara, eu sempre fui um grande defensor do revenue operations. O revenue operations também quebrou do jeito que ele é hoje. Hoje eu prego muito o Revenue AI, que ele combina o Go-to-Market Engineering, combina o Revenue Operations e combina o Agentic Workflows. Ele vai combinar esses três layers, porque mudou o setup de equipe, mudou as prioridades, mudou o mercado, mudou o modelo de negócios, mudou tudo. E se não olhar tudo com uma ótica diferente, com uma ótica nova, nenhum negócio vai sobreviver. Ah, Vitor, mas eu sou de um nicho hiper específico, hiper complexo de entrar. Eu sei, eu também sou. Tipo, uma das empresas nossas, a gente criou ela em 2 anos ela fatura 5 milhões por mês. É difícil pra caramba fazer o que a gente faz. Só que todo dia eu olho e falo, cara, em algum momento vai aparecer alguém. Ou vai ser algum grande, ou vai ser um pequeno entrando. Então não dá mais para as pessoas terem o falso sentimento de segurança. Tipo, o empresário, o empreendedor, o executivo de alta performance, ele não tem mais o estado de paz. Agora tá tudo bem. Por mais que você tenha um plano sendo executado, por mais que você esteja entregando um número, se você não virar um constante obsessivo e paranoico por encontrar liabilities que você deve orquestrar como blindar, a qualquer momento a IA pode impulsionar um player que impõe risco no negócio. Então, acho que essa mudança, Thiago, é ela que, tipo, na cadeia de revenue, determina tudo. Você vai olhar para o modelo de negócio de uma forma diferente, como a IA te ajuda a blindar. Você vai olhar para o go-to-market, o RevOps, tudo isso de uma ótica completamente nova. Se olhar da forma que olhava 2024, 2025, em 2026 a empresa corre um sério risco de dar errado. Cara, então assim, né? Esse ano, pós ali o inbound, que pra mim, cara, o inbound é um momento onde muitas tendências são lançadas, muitas coisas novas acontecem. Em seguida, a gente tem o Dreamforce acontecendo, né, também em São Francisco. E o Mark Benioff, assim como o Elon Musk consegue manipular a assessoria de imprensa, manipular a mídia para, né, eu tô falando manipular, mas eu não tô falando manipular de maneira pejorativa, dizendo que ele faz algo desleal. Tô dizendo que ele consegue influenciar de maneira muito positiva para levar a opinião pública na direção do que ele gostaria. E, né, o Elon Musk, puta, foi lançar lá o carro dele. Ah, esse carro é inquebrável. Ele pega o martelo, bate e quebra. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que vai todo mundo falar. E se de fato ele chega e fala, o carro é inquebrável, pega o martelo e nada acontece, puta, é o comportamento esperado. Isso não vai gerar buzz como gera uma vez que ele quebra. E o cara, o que o Benioff começou a fazer? Cara, mais ou menos 6 meses ele começou a frequentar vários podcasts que ele não ia e começou a falar que a Salesforce gerou 11 milhões de leads e só conseguiu falar com 20 milhões no último ano. E falou que a partir de 2026 a Salesforce passa a falar com todos os leads que procuram ela. Em seguida, saiu uma notícia falando que a Salesforce havia demitido 5 mil caras do setor de Customer Success e suporte, porque não tinha mais sentido ter essa função. O que aconteceu no Dreamforce? Todo mundo esperava, AI Agent Force ia ser lançado. Cara, essa era uma aposta que o Benioff tinha de conseguir aumentar
o price point da Salesforce e conseguir fazer upsell. Porque quando você olha para o que a Salesforce hoje ela tem aproximadamente 36 bilhões de dólares de revenue, considerando toda a base da Salesforce. Ela consegue ter um reajuste de 5% em cima da sua base, oferecendo um produto que todos os clientes compram, é muito mais grande do que se ela fosse para fora do mercado e fosse atrás, principalmente porque as grandes contas enterprise, todas ele já dominou. Só que, qual foi a reação do mercado? Não foi boa. O mercado não reagiu positivamente, não esperava alguma coisa muito mais disruptiva, um pouco parecido com o que aconteceu até com o próprio iPhone, né? Putz, esperávamos algo completamente novo e veio, cara, um iPhone com uma cor diferente. Quando eu olho o resultado acumulado desse ano, a Salesforce perdeu 27,29% de ação de mercado, ou seja, ela está valendo 95 dólares a menos do que ela valia um ano atrás. Quando a gente fala de um ano depois do outro, a tendência natural é, mesmo que o crescimento seja pouco, é que aumente, nunca que diminua. Dito isso, o Bernie Huff, né, considerou fazer um rebrand do Agent Force de maneira a melhorar essa percepção que ele criou, porque a estratégia que ele executou não deu certo. E um parênteses, não só isso, como saiu essa semana, ele está estudando pela primeira vez desde que décadas que a Salesforce tem, mudar a Salesforce o nome. A Salesforce tem grandes chances de mudar para Agent Force o nome dela. Um pouco parecido com o que o Zuckerberg fez com a Meta, né, que não deu certo, tá, gente? Ele chamou de Meta por causa do metaverso, e acho que hoje em dia só eu tenho o MetaQuest. Eu acho que ele só errou o timing, mas eu acho que ainda vai vingar. A questão da Salesforce... E aí, só pra voltar, quando eu olho pro meu boleto, mano, eu gasto R$1 milhão por ano em tecnologia. Gastei, em 2025, R$1 milhão. Só o meu HubSpot custa R$36 mil por mês. Tá? R$36 mil por mês. Cara, e quando eu olho a possibilidade de fazer alguma coisa em Vibe Code, eu sei que, puta, pro meu volume de lead, o caramba 4 não dá. Mas a promessa do CRM é você terá tudo de um único lugar, qualquer informação a 3 cliques. Cara, 99,9%, imagino que acontece contigo também, dos clientes, quando eu vou analisar o Salesforce e peço 3 coisas, o dado tá errado. Cara, qual que é a tua visão do que vai acontecer com essas big techs de tecnologia? E se tá fazendo sentido gastar essa grana toda com algo que não entrega o que você precisa? Vamos lá. Eu acho que só sobre a questão da Salesforce, na realidade não é só ela que tá caindo, né? Drasticamente, a Nasdaq inteira tá caindo, que, tipo, são todas as empresas de tecnologia, porque se você olhar, né, os resultados financeiros, tipo, está gerando-se um grande passivo por conta de investimentos em IA, e o mercado tá ficando meio cético se as empresas vão acompanhar todo esse resultado que está sendo prometido, né? Então, E aí, só pra você entender um negócio. Se eu pegar a OpenAI agora, tá? Custo anual da OpenAI, 50 bilhões de dólares. Receita gerada pela OpenAI, 30 bilhões de dólares. Significa que todo ano ela dá 20 bilhões de dólares de prejuízo. Todas as empresas que não têm IA estão botando tudo que podem em P&D para desenvolver. E aí todas as empresas, estou falando de Google, estou falando de Salesforce, estou falando de Oracle. Só que o volume de investimento que eles estão fazendo é algo que vai ser realizado no longo prazo. sim. Só que a especulação no mercado fala, não sei se esse valor vai ser extraído desse investimento que está sendo feito. E é muito louco porque tem também uma manobra financeira que não cabe aqui por trás, porque eles colocam gasto com data center, em IA, eles jogam isso como um ativo que é não depreciável, né? E na realidade ele é depreciável. Então, enfim, mas voltando pro cerne da pergunta, eu não acredito, tipo, nessa visão de que as soluções vão morrer. Porque quando o software nasceu, criou-se uma grande promessa que agora você pode programar. Que antes era uma coisa muito complexa, né? Você criar um software. Ficou mais acessível ao longo do tempo. O próprio Dreamforce vem com Force.com que fala que você vai poder fazer qualquer coisa. Sim, e com novas linguagens, frameworks, tipo Python, React, com a popularização das libs de desenvolvimento, né? Você tem o Material UI, que te fornece uma galeria de front-end. Criou-se uma promessa na indústria SaaS que é: você consegue criar sua própria aplicação. Mas na prática, o que a gente viu ao longo do tempo foi criar sua própria aplicação tem uma dificuldade. Por quê? Não é seu core business. Então você tem que ficar constantemente pensando em features para o CRM, pensando em melhorias. Então você tem o CRM, você tem o sistema de people, você tem o sistema de não sei o que tem. E aí você gasta tanto tempo nisso que você desvia do core business. Tem estratégias onde isso pode funcionar?
Tem, só que tem uma questão de custo de oportunidade. Cara, você quer uma coisa? Eu tava indo fui palestrar em Manaus e do meu lado foi o Joãozinho do G4. Aham. Meu irmão, ele foi me mostrando o que eles criaram de ETS dentro do Lovable, né? ETS, pra quem não sabe, é o software que você faz gestão de recrutamento e seleção de pessoas. Mano, melhor do que qualquer ETS de mercado, velho. Muito foda, velho. Ele usou o Apify pra fazer scrap do Instagram e do LinkedIn. Já pega comportamento de publicação, já vê padrão do cara, traça perfil comportamental, volta com alinhamento cultural baseado no que o cara tá postando e curtindo. Cara, dali, meu irmão, cara, eu acho que 80% das entrevistas que eu faço hoje de alinhamento cultural cairiam por terra se eu tivesse usando alguma coisa parecida com o que ele fez. Entendeu? Uhum. A gente, tipo, nosso sistema, a gente montou também uma estrutura, não no Lovable, mas uma estrutura similar, onde a gente scrapeia o perfil e vai fazendo análises, e nas entrevistas a gente tem um agente que ele avalia a transcrição da entrevista para dizer se passou ou não. Tem um agente que ele gera o roteiro da entrevista, né? A gente tem 3 layers de avaliação técnica. O agente cria o case, né? Tem alguns modelos, mas ele cria o case da pessoa, avalia o case da pessoa, avalia as entrevistas, roteiriza as entrevistas, avalia as entrevistas, diz se ela passou e depois faz um risk screening. Porém, embora tenha todo esse layer, o software onde a gente está rodando isso quebrou, não comporta mais. A gente está estudando Vocês conectar. criaram. A gente usava tipo um PaaS, né? Um Platform as a Service. É, a gente está agora estudando ir para um software de mercado que tenha recursos próprios de People, e honestamente a parte de IA deles I don't care, porque a gente tem a nossa. E a gente vai plugar, o único requisito é a Já gente usei plugar. todos, mano. Ruim, velho. Ruim. Só que é o tempo, né? Tipo, minha equipe de dev e IA, eu não quero gastando tempo nisso. Cara, mas sei lá, velho, quando eu penso em people, sabe? Puta, é muito estratégico, velho. Trazer a pessoa certa. Cara, eu errar um closer, Sim, cara, porra, leva muito tempo. eu Entendeu? sei, tanto que a gente se gastou criando são uma dezena mais ou menos de agentes para orquestrar essa esteira inteira. Só que tem vários outros recursos que, se a gente for pegar para fazer, a gente tem Impulse Survey, a gente tem processo de onboarding, tem processo de benefício, tem processo de solicitação de férias, solicitação de day off, tem offboarding, tem reembolso, tem uma série de outras coisas que não comportam. Então o que a gente faz? A gente supre os gaps dos softwares que focam em tudo isso com os agentes nossos de IA. Agora, putz, vou desenvolver o software de People. Se for para eu me prestar para fazer um negócio desse igual a G4 faz, eu venderia. Entende? Eu não pegaria para fazer só interno. Se for uma coisa tão foda, eu vou botar no mercado. E eu acho que a G4 é bem capaz de que faça isso agora que eles têm o G4 Tools, que é o marketplace deles, né? Do contrário, eu acho que é uma energia desprendida. Você vai ter que ter um time olhando único e exclusivo para internal tools. Pode ser que funcione? Acho que no caso da G4 poderia funcionar. Por quê? O João Vitor é sócio. Eu não vejo o João Vitor saindo. Agora, Deus me livre, acontece alguma coisa com o João Vitor. O que acontece em empresa? Tem um time embaixo? Tem. Mas eventualmente se desmantela esse time para a empresa. Então, assim, eu não gosto, porque eu já vi muito o que acontece que as empresas no ramo médico era muito comum no começo dos anos 2000, o pessoal desenvolver o seu próprio prontuário eletrônico. Aí o que acabou acontecendo? O sistema ficou defasado, putz, aí veio o negócio de médio, o cara tinha que usar 3, 4 sistemas para fazer prescrição. Aí era problema com banco de dados, problema com isso. Começa a dar pau no negócio, chega um ponto que todo mundo migra. Por quê? Qual que é o core business? Seu foco é, sei lá, é ser médico? Seu foco tem que ser saúde, não sistema. Tá, mas eu poderia fazer um sistema bom? Pô, poderia. Agora, quanto tempo você vai desprender? Qual que é o trade-off? O ganho que você tem aqui é muito estratégico e pagaria, sei lá, te daria uma vantagem competitiva de 5 anos ou 5 anos de saving. Se for algo que promove um grande grau de vantagem, aí beleza você fazer. Se não promove, é só fuga de foco. Agora, cara, dicas finais e grandes tendências. O que eu mais tenho falado, né, tanto para os nossos clientes quanto para as empresas que eu acompanho pessoalmente no High Growth, para mim, os empresários eles vão ter que construir 3 coisas, né? A primeira coisa, ele vai ter que construir audiência, não tem jeito mais. Você, cara, construção de brand e geração de oportunidade,
Se você se posiciona como referência, você cria um ativo, cara, porra, absurdo. Hoje eu sou um importante canal de aquisição da Growth, tanto nas minhas palestras quanto no meu conteúdo digital, então isso faz muita diferença. E o que nós vamos começar a fazer agora é criar máquinas de construção de influenciadores internos. Eu vou começar a transformar outras pessoas na Growth em influência. Então, você precisa criar a tua TV. Segunda coisa é criar escola, né? Não tem jeito, cara. Para você ampliar nível de consciência, com o custo de aquisição do jeito que está, você precisa fazer com que o próprio usuário paga parte do custo de aquisição dele. Então, cara, esse mês eu fiz um experimento, que foi o desafio de 14 dias. Eu basicamente criei um produto que custou R$ 97, que gerou 570 pessoas interessadas em aprender a prospectar. Dessas aí, cara, 20% evoluíram para algum produto nosso de alto ticket e meu custo por mídia foi 100% pago pela própria receita gerada dentro desse produto. E agora a gente vai para o segundo, que é como ir de 1 a 10 milhões de receita, que vai ter uma conexão com o meu livro novo. Então, você vai ter que criar uma escola, porque você não vai conseguir sustentar o custo de aquisição simplesmente para criar audiência e público para vender o teu produto. Você vai ter que ter mecanismo ou de redução de custo, ou de ampliação de ticket médio, ou construção de uma estratégia de land expand eficiente. E para mim a última coisa é um pouco do que a gente está falando sobre vibe code e no code. Cara, se eu fosse apenas uma empresa de consultoria, eu não conseguiria escalar para o faturamento que eu estou tendo. Eu precisei construir tecnologia no meio do caminho para pegar parte do que aquilo que eu entregava com seres humanos e transformar em IA, que também é muito do que você está fazendo. Então, para mim, cara, empresário, para mim eu olharia para 3 coisas que você precisa fazer em 2026. Primeiro, você vai precisar construir canais proprietários, audiência, visibilidade. Segundo, você vai precisar construir educação para conseguir elevar o nível de consciência do seu cliente e diminuir o teu custo de aquisição. Não vai ser sustentável trazer apenas clientes no fundo e o funil prontos para comprar. Você vai ter que trazer clientes no topo e ajudar esse cara a evoluir até chegar no fundo. E por último, você vai ter que conseguir achar mecanismo de escala, seja para redução de custo e ampliação de margem, principalmente com uma reforma tributária e o fim de uma escala 6x1, quanto achar a possibilidade de tornar mais escalável o seu negócio, ter uma dependência menos de seres humanos. Cara, que dica você daria para ponto de atenção para 2026? Eu vou trazer uma que, inclusive, é uma provocação, tá? Eu, por exemplo, não concordo que o cara precisa necessariamente focar em conteúdo, porque depende do modelo de negócio. Eu não foco em conteúdo, ninguém sabe quem eu sou. Eu faço questão que continue assim. Inclusive, eu odeio que as pessoas saibam quem eu sou. Porque depende da característica do modelo de negócio. Cara, mas se você pegar qualquer marca, né? Mas Cara, é muito. as marcas de maior valor, o CEO é humano. Não tem jeito, cara. A gente não quer mais interagir com marca, a gente quer interagir com pessoas. Concordo. Só não acredito no seguinte, tipo, o conteúdo vai ser tão saturado que cada vez vai ficar mais difícil a pessoa se posicionar como uma hiperautoridade. Tipo, acho que, assim, você foi um cara inteligente porque você antecipou uma tendência. Então, Eu acho que é muito mais difícil fazer isso agora do que quando eu fiz. exato. Então, assim, por isso que eu particularmente, eu não gasto energia nisso. Porque o tempo que eu teria que desprender, eu prefiro construir outras coisas. Mas o que eu acho que as pessoas têm que focar para mim, que são os 3 grandes princípios determinantes, é repensar o organograma do negócio. Por quê? Você vai ter que ter pessoas que vão ser os semi-desenvolvedores e você vai ter que ter agentes que são coworkers. Literalmente, hoje na Nextforce a gente tem quase 100 agentes. Que a gente fala no Google Chat com eles executam tarefas, eles são peers nossos, eles são pares. Você já não sabe mais se aquilo é um agente ou uma pessoa. Então você vai precisar redesenhar o seu negócio para entender, tá, que funções eu vou passar para um agente, como que eu vou mudar o organograma que eu tenho hoje para trazer semi-desenvolvedores, porque esses desenvolvedores e semi-desenvolvedores, eles vão construir esses agentes e isso vai retroalimentar esse ciclo do novo design organizacional. Para mim, essa é a primeira grande prioridade, porque se você não fizer isso em 2026, em 2027 você vai pagar o preço por esse erro. O segundo que eu traria ele vai muito na linha de simplificação das tecnologias. Por exemplo, a gente saiu do Slack para ir para o Google Chat. A gente trocou várias ferramentas pelo que o Google substituía. Por quê? Ficou mais fácil o fluxo informacional. Hoje a gente tem na empresa HubSpot, QuickBooks, ClickUp e Google. 4 ferramentas. Fora cloud, né? Que daí não vem ao caso. E as Mas tu ferramentas. consegue manter o teu RP dentro do. O QuickBooks ele fica integrado. Ele é tipo o NetSuite da Oracle, só que como a gente tem muita operação internacional, o QuickBooks pra gente ele atende melhor. Você emite pouca nota, né? Não, mas como a gente criou um agente que faz emissão de nota, pra gente meio que é indiferente ter o emissor próprio, né? A gente conectou com a prefeitura e acabou. Ficou mais fácil, né? E bem mais barato do que um SAP da vida. A NetSuite eu gosto, tá? NetSuite,
Se for pra gente sair do QuickBooks, eu iria pro NetSuite. Mas a gente tem só essas soluções. Uma porque a gente tem uma demanda muito forte de operação e projeto, outra porque controla a nossa esteira inteira das duas empresas e outra pro financeiro. E as stacks de desenvolvedor. Então, você simplifica a tecnologia, isso faz com que fique mais fácil os agentes operarem. Porque o agente ele vai operar em 4 ferramentas, não em 15. E acho que o terceiro grande princípio aqui é pensar em comunidades e go-to-market engineering. Vai na mesma linha que você comentou de audiência, só que minha visão é que não necessariamente você precisa construir a sua audiência, mas você pode encontrar ou influenciadores, ou pessoas que são donas de comunidade, porque agora tem um movimento muito forte de comunidades locais, microeventos. Você vai ter que mudar o go-to-market para comunidades digitais e físicas, para você usar essa rede de influência para compensar as mudanças que estão tendo em canal, se você trabalha com alta volumetria de leads, e se você é do outbound, você vai ter que migrar para esse modelo de go-to-market engineering. Acho que quando combina esses 3 elementos, que é o novo organograma do business, a simplificação tecnológica e a nova estratégia de canais com comunidade e go-to-market engineering, isso já é um bom primeiro passo que precisa ser orquestrado pelo fundamento, que é mudar ou revisitar o modelo de negócios. É literalmente você pegar, seja o ChatGPT, seja o Gemini, baixa toda a literatura acadêmica sobre estratégia, pega todos os artigos de Harvard sobre estratégia, pega os principais documentos do seu negócio, cria um Gen ou cria um GPT e pede para ele analisar o seu modelo de negócios para fazer essa reengenharia para adaptar o modelo de negócios em face desses 3 pilares que eu apresentei aqui. Cara, é muito legal isso que você falou. Se eu pegar 2024, eu fiz quase, cara, 12 milhões só em venda de serviço, no nosso produto de aceleração e acompanhamento. Se eu pegar esse ano, a gente vai fazer um pouco menos de 7, né? Então, cara, esse produto, ele encolheu. Por que isso aconteceu? Porque a gente pegou toda a nossa metodologia, criamos um agente chamado Station AI. Então, aquilo que eu levava 4 semanas para fazer, esse a gente faz em 1 hora. Só que o que eu fiz? Eu abri isso publicamente, eu deixei aberto para o mercado. Então, se você quiser agora jogar lá Station AI, vou deixar o link aqui na descrição, você vai montar 100% do teu processo. Eu te cobrava R$130 mil para fazer isso e ficou de graça. Como consequência, esse negócio encolheu. Não encolheu diretamente simplesmente porque nós lançamos o Station, mas porque ele tem um custo por lead mais alto, um ciclo de venda mais curto, uma complexidade de compra maior. Paralelamente, nós lançamos, né, a Prospect AI e o programa de expansão comercial, onde eu entrego a mesma coisa que eu cobro 130 mil por 25 mil reais no momento que eu estou gravando. Pode ser que nesse momento esteja mais caro, quando você está ouvindo, porque esse preço está sempre aumentando. E o agente de prospecção, né, no lugar de você pagar 9 mil reais por um SDR, eu te entrego um agente personalizado que trabalha como 3 por 7.500 e mais um valor de configuração e parametrização. Esses 2 negócios juntos me fizeram crescer mais de 100% novamente esse ano. Então, mesmo reduzindo minha principal linha de negócio, eu consegui dobrar novamente o meu faturamento, encaminhando aí agora para a gente, né, ir para uma meta de mais 100 milhões em 2026. Cara, o que vai acontecer? Isso que o Vit falou é muito verdade. Muito do que você faz vai perder sentido. E você tem que estar o tempo inteiro disposto a jogar a vaca sagrada no brejo e criar novos negócios. Se eu não tivesse jogado a aceleração no brejo, eu não teria criado esses 2 negócios que são muito mais rentáveis, com muito mais margem, com muito mais escala e que está me permitindo ter um volume de crescimento que eu não teria no modelo de negócio anterior que eu tinha, com o CAC que era e com, né, toda a complexidade que a gente já citou. O que eu te aconselho a fazer, você que está ouvindo? Cara, escuta novamente esse podcast. Papel e caneta do lado, anota os principais insights. 2026 não vai ser um ano para amador. 2026 vai ser um ano que vai separar os empresários que brincam de empreender dos empresários que são sérios. Você que depende de indicação, você que fica torcendo para as coisas dar certo, você que não tem time, você que não tem processo, você que não tem estrutura, cara, vai ficar muito difícil. Temos menos dias úteis, temos o cliente mais distraído. O teu lead que comprava por impulso vai falar, mano, deixa eu ver o que vai acontecer depois da eleição, aí eu compro. Deixa passar a Copa do Mundo, aí eu compro. Deixa passar o feriadão. Se você tem um processo de vendas ruim, que não tem follow-up da maneira correta, se você conversa com o lead na quinta-feira, na quarta-feira, tem um feriado na quinta e o trabalho só volta na segunda, ele não lembra mais de você na segunda, e seu vendedor vai perder todas essas oportunidades. Quer uma ajuda em relação a isso? Link no primeiro comentário ou na descrição desse episódio para você passar por um diagnóstico gratuito. Uma vez que faça sentido, eu vou te ajudar dentro do programa de expansão comercial ou com a Prospect AI. Vit, quem quiser achar o Vit, achar a Nextforce, qual é o melhor caminho? Fernando Vit no LinkedIn e Nextforce nas IAs ou
se você for mais old school, no Google, tá? Lá você vai ver que a gente consegue, se você tem muito software importado, a Nextwave consegue ajudar você a economizar até 50%, inclusive Thiago Reis e Growth Machine são clientes nossos, e a NextOps, a gente consegue alavancar a operação de Revenue e AI com a plataforma de agentes nossos para automatizar a orquestração do seu CRM. Compartilha esse podcast com pelo menos 2 pessoas, deixa sua curtida, marca no sininho, tá ouvindo pelo Spotify, marca em seguida, dá 5 estrelas e eu te vejo no próximo episódio do Growth Cash. Pra conta.